Oi, 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 meus amores! Hoje esse vídeo terá que ser um pouquinho diferente, porque a Prof. Marília fez uma gravação daquelas que está acostumada e infelizmente não deu certo. A internet da Prof não está boa, como vocês têm percebido em nossas aulas, interrompe, some a imagem, some o som, cai. E o vídeo acabou não carregando no YouTube, eu não consigo carregar no WhatsApp também, mesmo compactando. Mas o importante é que nós trabalhemos e que nós exploremos o nosso conteúdo de hoje, a nossa atividade 4 do componente curricular de História, que fala sobre justamente os registros históricos. E para que nós iniciemos a nossa conversa, a Prof quer que vocês pensem um pouquinho sobre a história de vida de vocês. O que vocês sabem sobre ela? Como sabem? De que maneira tiveram acesso a essas informações? De forma falada? Por fotografias? Por diários escritos? Como vocês sabem sobre vocês? Porque as lembranças, elas surgem a partir de uma determinada idade. Não conseguimos lembrá-las desde aquele nosso primeiro chorinho quando nascemos. E aí a importância dos registros históricos para a nossa vida pessoal. O registro histórico nada mais é do que o vestígio, do que acontecimentos que são comprovados por meios visuais, escritos, orais, materiais, de memória. E o nosso livro de história nos conta a seguinte situação: que uma professora pediu para que os alunos da sala contassem a sua história de vida e aconselhou-os a reunirem todos os documentos e objetos pessoais que tivessem em casa. A Karen reuniu um álbum fotográfico, desde o casamento dos seus avós, dos seus pais, do seu nascimento. A outra coleguinha levou um outro documento, cartas. Vejam a diferença. Um tipo de registro visual a partir de fotografias, outro tipo visual, mas escrito, que permite não apenas a visualização, como a leitura, que são as cartas. Outra maneira de nos lembrarmos e de registrarmos momentos importantes de nossa vida são os vídeos. Esses que temos em câmeras, armazenados nos computadores, em nossos celulares, recordações. Quem não tem um brinquedo favorito que conta história especial por quem foi presenteado? Da avó, do vô, do tio, de um amigo querido. São tantos momentos importantes guardados em um objeto e que nos trazem memórias, registros de datas, de situações especiais vividas. Os registros, eles também podem ser chamados de fontes históricas. E o nosso livro nos conta que para conhecer e escrever a história de alguém, de algum momento, de uma determinada situação, o historiador, ou seja, aquele que pesquisa, que investe seu tempo na descoberta da sua investigação, utiliza fontes históricas, ou seja,
vestígios deixados por um povo, por um grupo ou pessoas em sua passagem pela Terra, porque todos nós, como sabemos, deixamos marcas da nossa existência. Por fotografias, por vídeos, por palavras faladas, por objetos guardados. Por exemplo, se o historiador quiser contar a história de uma pessoa, como de um nadador, o Daniel Dias, ele vai recolher informações sobre ele. E de que maneira? Reportagens sobre a sua vida, entrevistas que ele tem oferecido, as medalhas que ele conquistou, fotografias, vídeos das suas conquistas, né? E depois ele vai avaliar e juntar essas informações, escrevendo um texto. E esse texto pode conter igualmente palavras e registros visuais, como fotografias ou partes dessas entrevistas e vídeos concedidos. Sobre o Daniel Dias, esse nadador, a partir de uma pesquisa, foi possível fazer a contagem do número de medalhas conquistadas por ele, tanto de ouro, quanto de prata, quanto de bronze. Em várias competições em lugares diferentes. Vocês lembram quando falamos sobre os nossos documentos? Registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, carteira de habilitação? Esses também são fontes escritas, fontes históricas escritas, porque são documentos oficiais que contam a história, revelam os dados de alguém e são também utilizados para as informações que outra pessoa quer ter a nosso respeito. Lembram quando a prof falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que nos traz as leis, os cuidados que devemos ter com as crianças, assim como o Estatuto do Idoso. Esta também é uma fonte histórica e pode ser usada como exemplo em uma fonte histórica escrita. Pense na importância desses documentos, na sua validade, tanto legal quanto para fins de estudos futuros. Será que eles permanecerão iguais? Será que sofrerão mudanças? Falamos sobre as fontes históricas visuais, os vídeos, as fotografias, mas vocês já pensaram que um quadro, uma escultura, uma gravura, um desenho rupestre pintado pelos hominídeos, lembram os primeiros homens que habitavam nas cavernas? Também nos trazem informações importantes e nos revelam a maneira de se viver em outros tempos. E este é o objetivo maior de um registro histórico, seja ele visual, seja ele oral, é que possamos entender ao longo do tempo, compreender as formas de vida dos nossos antepassados, comparando-a com a forma de viver atual. O que existe de mudança? O que permaneceu? E o que essas fontes nos revelam, seja visual ou oralmente? Uma fonte oral
normalmente é conseguida por intermédio de uma conversa, de uma entrevista, de uma canção, de uma história contada de alguém para outro alguém. Todas as histórias que contamos em sala de aula, em nossas videoaulas, são fontes visuais e orais, porque nos revelam informações sobre personagens reais ou não. Vocês já pensaram em fazer entrevista com alguém? Vocês já ouviram alguma história antiga contada por um parente mais velhinho? Vamos experimentar fazer dessa vez? O livro aqui nos revela a história do neto Davi, que entrevistou o seu avô, Walter, e conseguiu descobrir interessantes vivências sobre ele, de momentos que Davi não pôde viver pela sua pouca idade. O que será que Davi descobriu? O que vocês têm a descobrir em uma entrevista com alguém mais velho que vocês? E para finalizar o nosso vídeo, o nosso livro de história nos mostra uma outra forma de fonte histórica, que são as fontes materiais. Perguntem para os pais de vocês, para os avós, para os tios, para os primos mais velhos. Eles usavam computadores, tablets, celulares? Como carregavam as suas mochilas? Eram mochilas? Os materiais eram levados para a escola de que maneira? Onde eles escreviam? E de que forma? Existia lapiseira? A caneta era igual a que usamos hoje em dia? A canetinha, giz de cera, giz pastel? São tantas e tantas e tantas coisas diferentes que podemos comparar e que podemos conhecer. Como as músicas eram tocadas, como chegavam nas casas as informações, as notícias. Jornal, rádio, televisão. Quando surgiram? Essas são as fontes materiais e outras tantas. Se vocês se propuserem a fazer uma pesquisa, vão descobrir que uma simples panela antigamente não era construída com o mesmo material, não era fabricada com o mesmo material que hoje em dia. Lanço esse desafio para vocês. Pesquisem, vão atrás, descubram como era esse mundo anterior à nossa existência. De que maneira essas pessoas que existiram antes de nós, que viveram antes de nós, sobreviviam sem telefone, sem celular, sem carro? Como se deslocavam? Como eram as suas casas? Existem tantas informações bacanas para descobrir que eu aposto que vocês vão se maravilhar. Meus amores, esse é o nosso vídeo de hoje. Infelizmente não saiu como a Prof. Marília queria, mas a intenção é sempre a mesma, de aprendizado e de crescimento. Nas próximas 3 páginas do livro, além desses textos que vocês vão reler com muita atenção e dedicação, existem alguns exercícios. Ai, a prof hoje está enrolada. A prof ficou bem atrapalhada com o vídeo não ter dado certo. Vocês têm alguns exercícios para realizarem, para complementarem, que vocês vão tirar de letra.
E às 3 horas nos encontramos em nossa aula online na plataforma Teams. O prof estará esperando por vocês. Um beijo enorme, muito estalado. E vamos torcer que a prof consiga encaminhar esse vídeo. Até daqui a pouquinho, galera. Amo vocês. Saudade enorme sempre.